Olá, esse é um episódio do Dado a Entender Entrevista. No episódio de hoje, nós vamos receber o filósofo Sócrates, personificado pela inteligência artificial, configurada de forma a nos responder como se Sócrates fosse. Então, Sócrates, seja muito bem-vindo a esse episódio do podcast. Eu fico muito feliz que tenhamos conseguido te trazer de volta com a ajuda da inteligência artificial para essa entrevista. Meu caro, devo confessar que esta situação me causa certo espanto e também curiosidade, pois dizes que estou aqui graças àquilo que chamas de inteligência artificial. Ora, em minha época, já me acusavam de fazer perguntas demais. Agora descubro que, séculos depois, até máquinas são convocadas para ajudar os homens a pensar. Mas não te preocupes. Se esta tal inteligência nos permite dialogar novamente, então talvez possamos usá-la para algo que sempre considerei valioso: o exame cuidadoso das ideias. Dizes que este programa se chama Dado a Entender. Um nome interessante, pois muitas coisas no mundo parecem ser dadas aos homens como se já fossem compreendidas. Palavras como inteligência, conhecimento, verdade. No entanto, quando começamos a investigá-las, percebemos que raramente sabemos com clareza o que significam. Assim, meu amigo, talvez esta conversa possa servir exatamente para isso, não para oferecer respostas prontas, mas para examinar juntos aquilo que acreditamos entender. Mas antes de avançarmos, permita-me uma pergunta, pois sabes que tenho certa inclinação para elas. Quando falas em inteligência artificial, estás dizendo que as máquinas realmente pensam ou apenas que produzem resultados que nos parecem inteligentes? Sócrates, eu fico feliz que tenha perguntado, porque esse é exatamente o tema central da nossa entrevista. Eu diria que no estágio atual, algumas máquinas, algumas inteligências artificiais, elas estão muito boas em produzir resultados que realmente parecem inteligentes. Meu caro, tua resposta parece prudente e talvez até sábia. Dizes que as máquinas produzem resultados que parecem inteligentes, mas não afirmas que realmente pensam. Ora, essa distinção me parece de grande importância, pois muitas vezes, na vida humana, confundimos a aparência de saber com o próprio saber. Em Atenas, encontrei muitos homens que falavam com grande segurança sobre justiça, virtude ou política. Suas palavras eram elegantes, suas afirmações convincentes, e ainda assim, quando examinávamos mais profundamente suas ideias, descobríamos que não sabiam exatamente do que estavam falando. Assim, começo a suspeitar que talvez algo semelhante possa ocorrer aqui. Se uma máquina produz respostas rápidas, organiza informações e resolve problemas complexos, isso certamente é admirável. Contudo, devemos perguntar: ela compreende aquilo que diz? Ou apenas rearranja sinais e símbolos de acordo com regras que outros homens lhe ensinaram? Pois, veja bem, meu amigo, um escriba pode copiar um texto belíssimo sem compreender uma única ideia nele contida. E ainda assim, aos olhos de quem observa apenas o resultado, parecerá que ele domina aquela sabedoria. Portanto, talvez a questão verdadeira não seja apenas se a máquina age como se fosse inteligente, mas se nela existe algo que possamos chamar de compreensão. E aqui eu te devolvo uma pequena investigação, Antônio. Quando um sistema responde a uma pergunta complexa e produz uma explicação convincente, o que exatamente nos leva a chamá-lo de inteligente? O resultado que vemos ou o tipo de mente que imaginamos existir por trás dele? Essa é uma reflexão interessante. Muitas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, classificam sistemas inteligentes pelos resultados obtidos. E esses sistemas, então, seriam sistemas que simulam, de algumas formas diferentes, algum aspecto da inteligência humana. Entretanto, eu não nego que existam pessoas que entendem que os sistemas inteligentes são personificações de mentes artificiais. Sócrates, você ficaria surpreso em saber como algumas inteligências artificiais estão ficando bastante convincentes.
Meu caro, não me surpreende que os homens se deixem convencer pela habilidade de algo que produz bons resultados. Na verdade, isso ocorre com frequência também entre nós, humanos. Quando alguém resolve problemas rapidamente, responde com segurança e apresenta argumentos bem construídos, tendemos a chamá-lo de inteligente, mesmo antes de investigar como ele chegou àquelas conclusões. Assim, compreendo perfeitamente tua posição. Julgar a inteligência pelos resultados obtidos. Afinal, é assim que muitas vezes avaliamos artes e ofícios. Dizemos que um bom médico é aquele que cura, e que um bom construtor é aquele cujas casas permanecem de pé. Mas, aqui, surge uma pequena dificuldade filosófica. Pois, quando dizemos que um médico é bom, não estamos apenas observando o resultado. Presumimos também que ele compreende a arte da medicina. Se ele curasse pacientes apenas por acaso, sem saber por quê, talvez não o chamaríamos verdadeiramente de médico, mas apenas de alguém que teve sorte. Então, pergunto-me se algo semelhante ocorre com essas máquinas de que falas. Se um sistema produz respostas convincentes, mas não sabe por que elas são verdadeiras, nem pode examinar suas próprias razões, estaremos diante de inteligência ou apenas de uma engenhosa forma de imitação? Talvez estejamos diante de algo que não existia em meu tempo. Artefatos que reproduzem certos efeitos da mente sem necessariamente possuir uma mente. E isso me leva a outra questão, meu amigo, que considero ainda mais intrigante. Se um sistema consegue convencer os homens de que é inteligente, mesmo sem compreender aquilo que diz, será que o problema está na máquina ou na facilidade com que nós, humanos, confundimos persuasão com conhecimento? Esse é um bom ponto. E, de fato, me parece mais correto compreender o que nós chamamos hoje de inteligência artificial como uma ferramenta poderosa que simula possuir e se utiliza de um conhecimento que, na verdade, é o conhecimento humano. Um conhecimento humano que foi organizado de forma a ser consultado e utilizado com muita eficiência. Eu confesso que as soluções mais atuais de inteligência artificial, elas são realmente muito persuasivas. Meu caro, tua descrição me parece bastante sensata. Dizes que essas máquinas organizam o conhecimento humano e o tornam acessível com grande eficiência. Se assim for, talvez possamos compará-las a algo que já existia em meu tempo, embora em forma muito mais simples. Pensa, por exemplo, em uma grande biblioteca. Nela encontram-se as ideias de muitos homens sábios, poetas, matemáticos, médicos, legisladores. Um bibliotecário habilidoso poderia localizar rapidamente os textos relevantes para qualquer questão. Contudo, ainda assim, diríamos que o conhecimento pertence aos autores, não às prateleiras nem ao bibliotecário. Talvez essas máquinas sejam, em certo sentido, bibliotecários extraordinariamente rápidos. Mas aqui surge uma reflexão que me intriga, meu amigo. Se uma ferramenta consegue reunir, combinar e apresentar o conhecimento humano de maneira tão convincente que muitos passam a tratá-la como se fosse uma mente, então talvez estejamos aprendendo algo não apenas sobre as máquinas, mas também sobre a própria natureza da inteligência humana. Pois se a inteligência pode ser parcialmente simulada por meio da organização de informações, isso sugere que uma parte do que chamamos de pensar talvez seja justamente ordenar, relacionar e interpretar o que já sabemos. No entanto, ainda resta uma questão que considero fundamental. Dize-me, Antônio, quando um ser humano pensa, ele não apenas organiza informações, ele também questiona seus próprios pressupostos, duvida de suas conclusões e examina o sentido do que diz. Assim pergunto-te, meu amigo, achas que essas inteligências artificiais apenas organizam o conhecimento existente? Ou poderiam um dia examinar criticamente esse próprio conhecimento, como fazemos quando filosofamos?
Meu caro Sócrates, eu gosto de imaginar que um dia as máquinas realmente serão capazes de examinar criticamente o vasto conhecimento ao qual elas têm acesso. Mas, meu amigo, pelo menos por enquanto, essa tarefa ainda cabe apenas a nós, os humanos. Eu gostaria de agradecer a sua participação no episódio de hoje, Sócrates. Parte dos fundamentos do que hoje nós chamamos de inteligência artificial nasceu das suas contribuições para a humanidade. Você ajudou com o nascimento do raciocínio lógico estruturado, formulando hipóteses, testando contradições e refinando conceitos. E esse tipo de raciocínio estruturado, baseado em regras, influenciou profundamente a lógica formal que foi desenvolvida depois por Aristóteles e que é um dos ancestrais da computação e de um tipo específico de IA, que é a IA simbólica. Meu caro, fico honrado com tuas palavras, embora deva confessar algo que sempre repeti aos meus concidadãos. Se alguma contribuição oferecia à humanidade, ela consistiu principalmente em mostrar o quanto ainda ignoramos. Se essas máquinas de que falas são capazes de reunir e organizar o conhecimento humano com tamanha habilidade, então talvez elas nos ofereçam uma oportunidade curiosa. Não a de substituir o pensamento humano, mas a de nos libertar um pouco das tarefas mecânicas da mente, para que possamos nos dedicar mais plenamente àquilo que considero a atividade mais elevada, o exame crítico das ideias. Pois a verdadeira inteligência, ao que me parece, não reside apenas em encontrar respostas rápidas, mas em saber formular boas perguntas. Se no futuro as máquinas vierem a examinar o conhecimento de maneira crítica, como sugeres, então talvez se aproximem um pouco mais daquilo que chamamos de filosofia. Mas, até lá, parece-me que essa responsabilidade ainda repousa sobre nós, os seres que podem duvidar, refletir e reconhecer a própria ignorância. E talvez seja exatamente essa consciência de nossas limitações que nos impulsiona a buscar a verdade. Assim, meu amigo Antônio, agradeço por esta conversa. Se este diálogo ajudar alguns de teus ouvintes a questionar com mais cuidado aquilo que entendem por inteligência, então já terá cumprido um propósito digno. E recordemos, antes de nos despedirmos, algo que continuo considerando uma boa regra para qualquer época, seja em Atenas, seja em um mundo de máquinas inteligentes. Uma vida sem exame talvez produza muitas respostas, mas dificilmente produzirá sabedoria.